Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 13. 16 a 22 de setembro. Lutando pela paz. Verso para memorizar: Efésios capítulo 6, verso 16 e 17. Ouça: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No livro devocional O Peregrino, clássico de John Bunyan, escrito enquanto ele estava na prisão, Christian é escoltado até o arsenal de armas de um palácio e lhe é mostrado todo tipo de artefato, armamento, que seu senhor havia provido para peregrinos, como espada, escudo, capacete, couraça e sapatos que não se desgastavam. E havia ali o suficiente para armar, habilitar tantos homens para o serviço do Senhor, quanto há estrelas no céu. Antes de Christian partir, ele foi novamente escoltado para o arsenal, onde o armaram, habilitaram da cabeça aos pés, com o que era impenetrável, para que ele não fosse atacado no caminho. O que Bunyan escreveu em 1678 d.C. lembra um documento escrito cerca de 1600 anos antes, a Epístola aos Efésios, também escrita na prisão. Nela, o notável apóstolo missionário imaginou um grande exército, a igreja visitando o arsenal de Deus e se vestindo da panoplia divina, termo grego para armadura completa, da cabeça aos pés. O arsenal de Deus tem o suficiente do melhor armamento para que todo soldado do seu exército seja vestido com aço do norte da cabeça aos pés, enquanto se propuser a promover a paz em seu nome. Domingo, 17 de setembro. A Igreja, um exército unificado. Leia Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Ouça: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O que Paulo disse sobre o tipo de guerra em que a igreja está envolvida? Ele descreveu principalmente a batalha espiritual de um crente contra o mal, ou a guerra da igreja contra o mal. A vitória na guerra grega e romana dependia da cooperação dos soldados em uma unidade militar e especialmente do apoio uns aos outros no calor da batalha.
O individualismo na batalha era considerado uma característica dos guerreiros bárbaros, condenando-os à derrota. Há 3 razões importantes para apoiar a ideia de que Paulo, em consonância com essa interpretação militar habitual, abordou principalmente a batalha de toda a igreja contra o mal, em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. Primeiro, a passagem é o clímax de uma carta que trata da igreja. Seria estranho se Paulo concluísse sua carta com uma descrição de um guerreiro cristão solitário que luta contra os inimigos das trevas. Segundo, no fim da passagem, Paulo destacou a unidade cristã em seu chamado à oração por todos os santos. O aspecto mais significativo é que antes na carta, quando Paulo falou sobre os poderes do mal, ele os colocou contra a igreja, não contra o crente individual. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 3, verso 10. Assim, Efésios capítulo 6, verso 10 a 20, não retrata um guerreiro solitário confrontando o mal. Em vez disso, Paulo, como general, se dirigiu à igreja como um exército. Ele nos chama a pegar nossa armadura completa e, como um exército unificado, avançarmos com vigor em uma união na batalha. Paulo escolheu concluir sua ênfase sobre a igreja, que incluiu descrições contínuas da igreja como o corpo de Cristo, o edifício, templo de Deus e a noiva de Cristo, com uma metáfora final, a igreja como o exército do Deus vivo. Uma vez que estamos nos aproximando do dia mau, as últimas etapas da longa batalha contra o mal, não é hora de estarmos confusos quanto ao nosso compromisso com Deus ou nossa lealdade uns com os outros como soldados de Cristo. Como trabalhar juntos, a fim de ajudar uns aos outros nas lutas contra o mal? Segunda-feira, 18 de setembro. Cinto e couraça. Como Paulo imaginou os crentes se preparando para a batalha contra o mal? Ouça Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Ver também 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Ouça. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Ouça. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Romanos capítulo 8, verso 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O aviso de Paulo sobre uma batalha intensa prepara os leitores para o último chamado para ficar firmes. Paulo descreveu a ação de cingir-se. Roupas antigas e soltas precisavam ser amarradas ao redor da cintura antes do trabalho ou da batalha. Paulo imaginou o crente se adaptando à armadura, como um legionário romano, começando com um cinto militar de couro, com gravuras decorativas e fivela. Do cinto pendia uma série de correias de couro, cobertas com discos de metal, formando juntos um avental, usado como emblema de classificação para efeito visual. Tinha a função de prender o vestuário e manter outros itens no lugar. A verdade não é propriedade dos crentes, é um dom de Deus. Contudo, não deve ser abstrata, um bem distante sem qualquer impacto transformador na vida,
Eles devem cingir-se com a verdade de Deus, experimentar e usar esse dom divino. Os crentes não possuem a verdade de Deus tanto quanto a verdade de Deus os possui e os protege. Na sequência, em Efésios capítulo 6, verso 14, Paulo instou os crentes a vestir a couraça da justiça. Assim como o cinto da verdade, ela é de origem divina, sendo parte da armadura de Yahvé em seu papel como guerreiro divino. A armadura usada pelos soldados na época de Paulo era feita de malha, pequenos anéis de ferro entrelaçados, armaduras em escamas, pequenas escamas sobrepostas de bronze ou ferro, ou faixas de ferro sobrepostas e fixadas. Essa armadura ou couraça protegia os órgãos vitais dos golpes e empurrões do inimigo. De forma análoga, os crentes devem experimentar a proteção espiritual oferecida pelo dom divino da justiça. Em Efésios, Paulo associou a justiça com santidade, bondade e verdade, pensando nela como a qualidade de tratar bem os outros e de forma justa, especialmente companheiros, membros da igreja. Bondade, santidade e verdade podem ser uma proteção? Você já experimentou isso? Terça-feira, 19 de setembro. Sapatos. A igreja como arauto da paz. Um soldado romano, preparando-se para a batalha, usaria um par de sandálias resistentes. Uma sola de várias camadas continha travas robustas que ajudavam a manter a posição e ficar firmes. Paulo explicou esse calçado usando a linguagem de Isaías 52, verso 7, que celebra o momento em que um mensageiro traz a notícia de que Yahvé venceu a batalha por seu povo e a paz reinava. Paulo destacou a paz 8 vezes em Efésios, porque ele usou uma metáfora militar se desejava a paz. Ouça Efésios capítulo 1, verso 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 14, verso 15 e verso 17. Ouça. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Efésios capítulo 4, verso 3. Ouça. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios capítulo 6, verso 15 e o verso 23. Ouça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo celebrou a paz como obra de Cristo, nossa paz. Aquele que pregou paz aos que estavam longe e paz também aos que estavam perto, unindo judeus e gentios em uma nova humanidade, mantendo a história do Evangelho e sua obra geradora de paz, celebrando sua vitória passada e olhando para o brado de vitória futura. Os crentes calçam os pés para a batalha. Como mensageiro em Isaías 52, 7, os crentes são mensageiros que proclamam a vitória e a paz de Cristo. No entanto, Paulo não quer que entendamos seu chamado à batalha como um chamado para pegar armas militares contra os inimigos. É por isso que ele descreve os crentes como proclamadores do Evangelho da paz. Ele também não deseja que os crentes sejam combativos em seus relacionamentos, uma vez que enfatizou a unidade, encorajou o discurso gentil e a amabilidade. A igreja deve lutar pela paz, empregando
o arsenal evangélico das virtudes, humildade, paciência, perdão e etc. E práticas cristãs, oração, adoração. Tais atos são estratégicos, apontando para o grande plano de Deus de unificar todas as coisas em Cristo. Como o texto a seguir nos ajuda a entender o que as metáforas militares de Paulo devem significar? Deus nos chama a vestir a armadura. Não queremos a armadura de Saul, mas a armadura completa de Deus. Assim, podemos avançar na obra com o coração cheio de ternura, compaixão e amor semelhantes aos de Cristo. Quarta-feira, 20 de setembro. Escudo, capacete e espada. Quando e como os crentes, combatentes no grande conflito, devem usar o escudo, o capacete e a espada? Efésios capítulo 6, verso 16 e 17. Ouça. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo ao qual Paulo se referiu era o grande escudo retangular de um legionário romano, feitos com madeira e cobertos de couro. Suas bordas curvavam-se para dentro para proteger de ataques laterais. Quando encharcados em água, os escudos podiam apagar todos os dardos inflamados, apagando flechas mergulhadas em betume e colocadas em fogo. A descrição do escudo da fé reflete o emprego do escudo no Antigo Testamento como símbolo de Deus que protege seu povo. Segurar o escudo da fé é entrar na batalha cósmica com confiança em Deus, que luta em favor dos crentes, provê o melhor armamento e garante a vitória. O capacete de batalha romano era feito de ferro ou bronze. A parte que protegia a cabeça adicionava-se uma placa na parte de trás para proteger o pescoço, protetores de ouvido, protetor para a testa e placas articuladas para proteger as bochechas. O capacete da salvação simboliza a experiência de salvação em união com o Cristo ressuscitado, que subiu aos céus e foi exaltado. Colocar o capacete da salvação significa rejeitar o medo dos poderes espirituais, comum naquela época, e em vez disso confiar no poder de Cristo. O item final da armadura é a espada do Espírito, a palavra de Deus, referindo-se à espada pequena e de 2 gumes do legionário romano. A tática de batalha usual era lançar 2 dardos, não mencionados por Paulo, e em seguida sacar a espada e atacar, empregando a espada pequena em um movimento agressivo. A espada dos crentes é a espada do Espírito, no sentido de que é provida pelo Espírito, uma arma identificada como a palavra de Deus. Paulo deu um passo à frente como general e fez um chamado à batalha, falando promessas de esperança e vitória do divino comandante-chefe. São essas promessas que constituem a palavra de Deus como a principal arma na batalha contra o mal. A palavra de Deus, então, refere-se às várias promessas do Evangelho que encontramos na Bíblia. Com base nas metáforas militares, devemos levar a sério a realidade do conflito? Quinta-feira, 21 de setembro. Praticando a oração no campo de batalha. Ao concluir a exortação de batalha, Paulo instou os crentes à oração contínua por todos os santos e por si mesmo, como embaixador em cadeias. Esse chamado à oração pode ser visto como uma extensão das imagens militares, uma vez que clamar a Deus ou aos deuses em oração era uma prática comum no antigo campo de batalha. Para citar um exemplo bíblico, após a mensagem de Jaaziel sobre a batalha, Josafá levou todo o Judá e os moradores de Jerusalém
a se prostrarem diante do Senhor e o adorarem. Embora a oração não seja uma sétima peça da armadura, é parte integrante da exortação de batalha e da metáfora militar de Paulo. No primeiro de 2 pedidos de oração, Paulo pediu aos leitores que fizessem oração fervorosa, urgente e perseverante por todos os santos, para que a igreja seja bem-sucedida na luta contra os poderes do mal. Precisará praticar a dependência de Deus por meio da oração inspirada no Espírito. O segundo pedido de oração de Paulo foi por si mesmo, para que Deus lhe concedesse a mensagem certa, me seja dada a palavra, no tempo devido, no abrir da minha boca, para transmiti-la da maneira correta, com ousadia e com um tema muito importante, o mistério do Evangelho. Essa última frase se refere ao que chamamos de segredo revelado da intervenção divina em Cristo, para resgatar gentios e judeus, criando uma nova humanidade, como sinal do plano maior de unir todas as coisas em Cristo. Reveja os seguintes chamados à oração no Novo Testamento. Qual deles o inspira mais e por quê? Lucas capítulo 18, verso 1 a 8. Ouça. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Filipenses capítulo 4, verso 6. Ouça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Colossenses capítulo 4, verso 2. Ouça. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 a 18. Ouça. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque os crentes são instados com frequência a orar com fervor e perseverança? A metáfora militar de Paulo sugere 2 respostas. Primeira, a ameaça de batalha espiritual contra uma gama de inimigos sobrenaturais é terrível e real. Segunda, as promessas divinas de força espiritual e vitória são ilustradas por meio das metáforas militares. A oração fervorosa e constante dá oportunidade para ouvirmos atentamente essas promessas, celebrá-las e agradecer a Deus os recursos de sua graça. Sexta-feira, 22 de setembro. Estudo adicional. Um exército em batalha ficaria confuso e enfraquecido, a menos que todos trabalhassem em conjunto. Se os soldados agirem segundo suas próprias ideias impulsivas, sem considerar a posição e a atuação dos outros, seriam átomos independentes, não poderiam fazer o trabalho de um corpo organizado. Portanto, os soldados de Cristo devem agir em harmonia. Não se deve valorizar o trabalho solitário. Se fizerem isso, em lugar de estar em perfeita harmonia, tendo uma só mente, um propósito e consagrado a um grande objetivo, verão esforços infrutíferos e terão seu tempo e sua capacidade desperdiçados. União e força.
algumas almas convertidas, agindo em harmonia por um grande propósito, sob uma direção, alcançarão vitórias em cada confronto. Por que Paulo se autodenominou embaixador em cadeias? Embaixadores desempenhavam papéis desafiadores na guerra. A autodescrição de Paulo se encaixa no contexto de sua metáfora militar. Os embaixadores deveriam ser tratados com o respeito devido à pessoa ou ao país que os enviava. Portanto, há um forte contraste entre a posição de Paulo como embaixador do governante supremo do cosmos e o total desrespeito sinalizado por suas cadeias. No entanto, uma vez que os embaixadores usavam um colar de ofício, é provável que a menção de uma cadeia estivesse temperada com ironia, na qual ele considerava sua cadeia como uma insígnia a ser usada com distinção.